Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para tirar dúvidas nesse canal. Hoje eu vou responder à pergunta da Zilda. Deem uma olhada aí o que a Zilda perguntou. Ela quer saber se existe diferença entre medo e ansiedade ou se é tudo a mesma coisa. Nós vamos falar sobre isso agora. Fica comigo até o final para a nossa conversa ser bem esclarecedora sobre esses dois conceitos. Bom, medo é uma emoção que tem uma função de proteção. Quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de uma resposta biológica, ou seja, de uma resposta corporal a uma situação. No caso do medo, uma resposta a um perigo imediato. E o medo tem uma função muito importante na preservação das espécies. Talvez você não seja novidade você perceber que um animal, por exemplo, está com medo. Quando ele está com medo, ele olha ali o predador dele e ele foge, né? Ele tenta se esconder porque ele entende que aquilo é uma ameaça. E essa ameaça, com a nossa resposta emocional, gera uma memória para que, quando aquela situação acontecer de novo, a gente corra, não se exponha a ela, se proteja. É assim que funciona a evolução. A gente evolui entendendo o que é uma ameaça, se protege daquilo, não é engolido por aquela ameaça e, portanto, a espécie evoluiu até aqui. Então, o medo tem função. Ansiedade é um estado de humor orientado para o futuro. Ansiedade é humor. As pessoas sempre pensam em mau humor, bom humor, né? Não, ansiedade é o humor orientado para a situação futura. Só que uma situação que você, na verdade, não tem como ter certeza como ela vai ser, então gera uma apreensão. Essa apreensão pode gerar em você um aumento do estado de atenção, que pode fazer com que você tenha mais atenção a uma atividade ou a algo que você precise fazer mais rápido para que aquilo se resolva. Nós podemos até chamar isso de ansiedade saudável, né? Existem pessoas que falam que não existe ansiedade saudável, que a ansiedade é ruim sempre, mas a gente pode entender dessa forma isso que eu estou explicando para você. Ansiedade como um problema é que aí eu sei que é a principal dúvida da Zilda. Por quê? Porque, na verdade, ela deve sentir medo e aí se sente ansiosa. Sabe por quê? Porque a base do estado de humor direcionado para o futuro é o medo. O medo de algo acontecer, ou o medo real sobre alguma coisa, ou o medo não real, o medo aqui dentro da cabeça. Um medo imaginado, um medo que pode ser memória de algo que você viveu, memória de uma situação da vida e que gera em você ansiedade mesmo que aquilo não esteja acontecendo novamente. Gera em você um estado de apreensão para tentar se proteger de sofrer aquilo de novo. Então a gente pode falar que a emoção, ela gera uma proteção para uma ameaça, a emoção de medo. No caso da ansiedade, é uma projeção sobre algo que pode dar errado, cuja base é o medo. Entendeu? E quando que a gente está falando de um transtorno de ansiedade? Quando esse estado de apreensão, esse estado de preocupação, com essa projeção sobre algo no futuro ou sobre algo diante de você, é além do que nós podemos considerar razoável protetor. Quando aquilo começa a comprometer a sua vida, quando você começa a ter prejuízos para trabalhar, para viver, para comer, para andar, para sair, para se relacionar. Por isso, temos vários tipos de transtornos de ansiedade. Quando a gente está falando do medo de um objeto específico, que eu falei logo no início, por exemplo, medo de rato. Uma pessoa que tem medo de rato,
um medo excessivo, ela tem fobia de rato. Pessoas que têm medo de ver sangue ou agulhas. Pessoas que têm fobia de sangue. Tem hematofobia. Ela passa mal quando ela vê aquilo. É muito além do que uma resposta biológica que poderíamos considerar normal e protetora. A pessoa que tem medo ali, por exemplo, de agulha, ela faz uma projeção de que aquilo vai prejudicá-la. Só que isso é muito além do que a gente sabe que uma agulha pode causar. Por isso, passa a ser um transtorno de ansiedade. No transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, a pessoa tem muita preocupação com coisas do cotidiano que para outras pessoas são consideradas normais, situações que a gente resolve ali, que você pode ter, algo que pode acontecer, você se protege, mas para essa pessoa gera uma tensão, um sofrimento, sintomas físicos, ela sofre com dores, né, com dor no pescoço, dói o peito, ela tem dor de barriga. É uma resposta aumentada. E por que tem todo esse sofrimento corporal? Porque a base é o medo, e o medo gera uma resposta corporal, certo? Entendeu, Zilda? Entendeu outra pessoa aqui no canal que pode ter essa dúvida? Espero ter esclarecido isso, e se você acredita que pode ajudar outras pessoas a entender, compartilhe esse vídeo. Mas antes, se você sofre com ansiedade, eu tenho um recado para você. Você tem sofrido com ansiedade? Quer aprender estratégias para ter a ansiedade controlada? Você não aguenta mais sentir esses sintomas que incomodam você todos os dias, mesmo que você já faça tratamento ou não faça, mas fique aí na sua casa todo dia tentando saber o que faz para conseguir ter algum dia melhor? Olha, se o seu objetivo é aprender a lidar com esses sintomas e prevenir as consequências da ansiedade na sua vida, aprender a melhorar a qualidade do seu sono, a qualidade das suas relações, aprender estratégias naturais que você pode aplicar aí na sua casa para melhorar o seu dia, se o seu interesse é esse, eu tenho um convite para lhe fazer. Dia 6, 7 e 8 de junho, eu vou fazer a Semana Ansiedade Controlada, em que eu vou passar para você aquilo que eu sei, estratégias que podem melhorar o seu dia, reduzindo a sua ansiedade. Nós vamos falar de estratégias que eu tenho utilizado ao longo dos anos com os meus pacientes. Vamos conversar sobre várias delas que podem impactar em mudanças significativas na sua vida. Para isso, eu convido você a clicar aqui no link abaixo, inscrever-se, e nos dias 6, 7 e 8 de junho nós temos um encontro marcado. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe essa informação. Assim nós podemos juntos criar uma grande comunidade de ajuda em saúde mental e ver todo mundo com muito mais qualidade de vida. Vejo você na Semana Ansiedade Controlada.